Amém. Sejam os teus dias bons ou maus. Eu estava pensando, nossos dias em geral são bons. Já percebeu que você tem a maior parte dos dias bons? Os momentos da sua vida, eles são, na grande maioria, bons momentos. Expressivamente, os momentos bons são maioria em nossas vidas. Agora, quando acontece uma coisa ruim, uma situação difícil, é uma vez ou outra, é uma fase ou outra, é um momento ou outro. Um momento ou outro da nossa vida, da nossa existência. A diferença é o que você vai fazer com isso. Quase sempre nós focamos muito no negativo. Tudo correu bem a semana inteira. Aí um dia acontece uma coisa errada, a gente se esqueceu que tudo correu bem a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Eu vejo o Miguel aqui, por exemplo. Miguel para nós é um milagre. Miguel nasceu, nem para casa foi, ficou no hospital, na UTI, não é isso? 47 dias internado de vida, 47 dias de vida. Ficou internado. Quando? Segunda-feira ele fez 5 anos, mas quando a gente viu a vida do Miguel, a gente orou tanto por ele. A mãe veio para casa e deixou o menino no hospital. Coração de mãe sofre. Aí, assim, os primeiros dias da vida do Miguel, aí a mãe e o pai poderiam dizer assim, a vida do Miguel vai ser uma vida muito difícil, muito complicada. Depois dessa luta lá, quantos dias de internamento? 24 dias de internamento. De lá para cá, é uma benção esse menino. Não tem nenhum problema. Não tem uma gripezinha que acontece, né, Miguel? E já passa rapidinho. E a gente celebra a vida dele. Mas quando vem um momento difícil, a gente acha que é o fim. Então, quando o Júnior dá o testemunho desses 2 dias que ele viveu, o ensinamento que eu digo é o seguinte: a oração do Júnior deveria ser: Deus, muito obrigado, porque hoje o Jonatas ainda está comigo em casa. O Jonatas ainda pode me ajudar a trocar chuveiro, o Jonatas ainda pode me ajudar a trocar pneu. Daqui a pouco o Jonatas vai casar, vai embora, você vai estar sozinho para trocar pneu e arrumar chuveiro. É bom também. Aí a oração é de gratidão, ainda que estejamos vivendo circunstâncias negativas. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa jornada, nós somos desafiados a fazer escolhas que podem impactar o nosso destino. As escolhas que nós fazemos em nossa jornada, elas podem impactar o destino para onde nós estamos indo nessa jornada. E ao olhar para o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é um evangelho diferente, o Evangelho de Lucas tem uma perspectiva diferente, o Evangelho de Mateus tem uma perspectiva judaica, o Evangelho de Marcos é mais sucinto, muito parecido com o de Mateus. O de João já tem uma visão diferente, tanto assim que é classificado o Evangelho do Amor. Mas a visão de Lucas, ela traz um elemento novo. Por quê? Lucas traz não apenas a visão judaica dos feitos e da vida de Jesus, mas traz também a realidade daqueles que não são judeus, que naquele contexto eram considerados gentios. Aí Jesus vai dizer, veio para o que era o seu e os seus, João diz isso, né? Veio para o que era os seus e os seus não receberam. E aí, Lucas traz uma perspectiva de uma pessoa que não é judia, de uma pessoa que é brasileira, que é cubana, que é americana, que é de qualquer outro lugar. Então, o Evangelho de Lucas tem algumas peculiaridades que não estão nos outros evangelhos.
cita algumas pessoas que os judeus não citavam, que os judeus não valorizavam. Mas o que eu quero, dando uma olhada no Evangelho de Lucas, é fazer você pensar, eu e você pensarmos, que na nossa jornada nós precisamos fazer escolhas sempre. Eu escolhi a roupa que eu ia usar hoje. Eu já falei para vocês que eu tenho roupas que me poupam escolher. Eu tenho 5 camisas pretas semelhantes a essas e 5 calças jeans semelhantes a essa, que eu, quando não quero escolher o que vestir, nem penso. Vou no guarda-roupa, pego uma camisa preta, uma calça jeans, o tênis é sempre o mesmo até que estrague. Porque eu tenho que fazer muitas escolhas durante o dia, e eu não quero começar o meu dia escolhendo se essa roupa vai combinar, se é... Tem muita gente que começa o dia estressado com escolha de roupa. Eu conheço gente aqui que tem mais de 50 pares de sapato no guarda-roupa. E tem uma, especialmente, que tem mais de 100 pares de sapato no guarda-roupa. E toda vez que ela compra, e ela é bem sociável, toda vez que ela compra um sapato novo, ela doa um anterior, para não ficar com mais de 110. Deve fazer escolhas difíceis. Mas as nossas escolhas, elas sempre trazem consequências, elas impactam nossa jornada. Mas o pior de tudo é quando a gente toma uma escolha que vai impactar o nosso destino, vai impactar a nossa eternidade. E é isso que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 9, versículo 34. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Nós fomos instruídos, ensinados, dirigidos, educados a ganhar a vida, a ser vencedor na educação, na escola, a estarmos preparados para uma entrevista de emprego. E quando o Júnior falou, há dias de estar empregado e dias de estar desempregado. Poucos são os dias do desemprego, observe isso na sua vida. Você passou mais dias empregado ou mais dias desempregado na sua vida? Trabalhador normal passa infinitamente mais dias empregados. Eu me lembro de desempregos, fases horríveis, difíceis. Mas eu tenho muito mais, infinitamente mais dias empregado do que os 5 dias que eu perdi emprego. Os 70 dias que eu fiquei desempregado. Nós somos ensinados a ganhar a vida. Nós somos ensinados a sermos vencedores. Nós somos treinados a pensar em nós mesmos. Filho, essa companhia não é boa para você. Aquela companhia é boa para você quando não querem casar os filhos. Filho, essa menina é boa para você, essa daí já não sei não. E alguns pais mais inteligentes como eu dizem assim: filho, observe como é que a mulher trata a mãe dela, a avó dela, o pai dela. Observe. Aí a pessoa é grosseira em casa, você vai namorar com ela, vai casar com ela, você acha que ela vai ser o quê com você? Aí a gente quer que a pessoa... Nós somos treinados a estarmos sempre na pole position, sempre em primeiro lugar. Vai ter um concurso, eu tenho que estar lá. Aí Jesus está dizendo assim, olha gente, há uma verdade extraordinária na nossa jornada nessa vida, que pouca gente percebe. Você quer ganhar a sua vida?
De que adianta o homem ganhar a sua vida e perder a sua alma? Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, aí ele coloca um elemento novo. Por amor de mim, esse vai ganhar. Ou seja, você quer trilhar uma jornada adequada nesta vida que possa dar a você no futuro um destino adequado. Você quer as coisas de Deus, você quer os valores de Deus, negue-se a si mesmo, porque quando a gente alimenta a nós mesmos, nós vamos nos perder. Isso é um confronto complicado. Quais são as razões que levam a pessoa a tomar uma decisão por Jesus? Uma decisão por Jesus no presente, na jornada, vai gerar um impacto eterno. Quando nós tomamos uma decisão por Jesus, isso vai trazer impacto eterno. Quase sempre nós tomamos uma posição por Jesus, querendo o alívio das tribulações desta vida. Dificilmente alguém toma uma decisão por Jesus para glorificar a Deus. Deus criou a mim e a você para a glória de Deus. Deus é majestoso, é grandioso. E eu preciso tê-lo, porque eu e ele juntos, o nosso viver vai glorificar a essência de Deus. A glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Nós somos obras das mãos de Deus. Quando a gente escolhe uma decisão por Jesus, não deveria ser por medo de passar a eternidade longe. Não deveria ser por medo de morrer e ir para o inferno. Nossa decisão por Jesus deveria ser corresponder à razão pela qual nós fomos criados. Mas quando a gente vem, e às vezes a gente vem com o coração angustiado, e Deus quer ouvir nossa oração, e Ele mesmo disse, olha, se um homem dá isso para os seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Deus quer aliviar nosso sofrimento, Deus quer curar os nossos enfermos, Deus quer abrir portas aos desempregados, Ele gosta de ouvir essa oração, mas a nossa decisão por Jesus deveria ser para que a gente glorifique a Ele. Essa é a razão de ser. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Quando eu penso assim, eu começo a pensar se o meu viver glorifica a Deus ou não. Se as coisas que eu faço no âmbito da minha religiosidade glorificam a Deus ou não. Aí muda tudo. Estou passando por lutas, ainda assim glorifico a Deus. Deus me livrou das lutas, ainda assim eu glorifico a Deus. Por isso que Jesus vai dizendo, olha, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome diariamente ou cada dia a sua cruz e siga-me. Esse cada dia a sua cruz é nos momentos difíceis, que são quase sempre muito menores do que os momentos legais, agradáveis. É verdade que a Bíblia diz que depois de uma certa idade a canseira. Qual é a idade? Alguém lembra? Aí um dia eu estava visitando um irmão que chegou na idade da canseira e infarto. Como é que o pastor vai consolar uma ovelha que está no momento da canseira e infarto? Hein, pastor Antônio? Difícil, né? Vou visitar o irmão está reclamando de dor aqui no joelho, dor aqui no ombro. Está reclamando das vistas. Digo, meu irmão, glorifique a Deus, você está vivo, você tem Deus, você tem uma comunhão com Deus. O que está acontecendo com você não é diferente do que começa a acontecer comigo. Canseira e enfado.
É mesmo, né, pastor? Aí muda o foco. Quais são as razões que levam uma pessoa a tomar uma decisão por Jesus? O amor a Cristo, o amor ao Evangelho, precisa ser algo consciente de que nós fomos criados para glorificar a Deus. Ponto final. Fazer qualquer renúncia por quaisquer outras motivações pode não dar em nada. Fazer qualquer renúncia por uma motivação, por mais nobre que seja, pode não interferir em nada. Vou ganhar a vida, mas vou perder em não corresponder à comunhão com Deus pela qual eu fui criado. O grande desafio é fazermos escolhas hoje por causa de Jesus. Fazer as escolhas hoje por causa do Evangelho. Olhando para os Evangelhos e a partir dos Evangelhos, nós podemos aprender com as escolhas que alguns homens e mulheres fizeram. E o impacto eterno dessas escolhas. Algumas delas tinham impacto presente negativo, mas tinham impacto eterno positivo. E Lucas nos mostra alguns elementos que tiveram que fazer escolhas na sua jornada. E às vezes nós somos levados a fazer escolhas em nossa jornada que pode parecer que a gente vai ganhar, primeiramente, nesse momento. Satisfazer meus desejos é uma escolha que pode trazer satisfação momentânea, mas pode comprometer a razão pela qual Deus me criou. Eu não glorifico a Deus quando satisfaço os meus desejos. Vamos olhar aqui algumas escolhas. Por exemplo, escolha dizer sim ao plano de Deus. É uma escolha que eu faço hoje na minha jornada, mas que vai ter impacto eterno, impacto futuro. Uma pessoa que fez uma escolha em dizer sim para um projeto difícil. O projeto de Maria, mãe de Jesus, não é um projeto fácil. Eu olho, por exemplo, para Esté ali, 15 anos. Ela é só uma adolescente, e o pai diz, é só uma criança. Uma criança comprometida a casar com um homem de Deus. Ela já conhecia o homem de Deus. De repente aparece diante dela um negócio esquisito, que parece gente, mas não é gente. Dizendo que ela é bem-aventurada, foi escolhida dentre as mulheres, para ter um filho que não é do seu noivo, nem casada era. E a resposta que Maria dá é dizer sim ao plano de Deus. Maria então disse, eis aqui a tua. Só responde sim ao plano de Deus quem é servo de Deus. Quem é Senhor de Deus não diz sim ao plano de Deus. O Senhor de Deus determina. O Senhor de Deus decreta, ordena. O Senhor de Deus diz a Deus o que Deus tem que fazer. Mas o servo de Deus diz sim ao projeto de Deus. Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Não é conforme a minha vontade, mas é conforme a tua palavra. Por isso que Maria é bendita entre as mulheres. Por isso que Maria é respeitada. Por isso que Maria, inclusive, é até adorada. Porque bendita sois tu entre as mulheres, porque ela abriu mão do seu eu.
Esse é o projeto de Deus. Maria agora poderia se transformar em uma senhora, mãe de Deus. Mas ela diz assim, não. Ela é mãe do meu Senhor. Ela é mãe do Salvador. Ela diz, fazei tudo o que Ele vos disser. Continua sendo serva. Hoje, a escolha de submeter nossas vidas ao plano de Deus é fundamental ou crucial, porque se eu não escolher submeter minha vida ao projeto de Deus, eu me condeno, me complico. Devemos dizer sim a Deus e ao seu plano, ao seu projeto. Os propósitos de Deus terão impactos eternos na minha vida, na sua vida. Escolha hoje dizer sim ao plano de Deus. A pergunta é, o que você está vivendo, o que você está fazendo, está dentro do plano de Deus? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você consegue identificar se é plano de Deus o que você está vivendo? É plano de Deus namorar quem você está namorando? É plano de Deus continuar trabalhando onde você está trabalhando? É plano de Deus você continuar com aquele projeto que você está intencionando? O casal tem filhas bonitas, né? 2 meninas lindas. Vou cuidar dessas meninas para mim. É cuidar para Deus. É o projeto de Deus. Se você tem que ter responsabilidade com aquele que Deus te confiou. Escolha dizer sim aos planos de Deus. Quais são os planos de Deus que vocês têm clareza deles e você tem dito não? Tem dito não. Como é que se diz não ao plano de Deus? Ninguém diz, não, Deus, eu não quero. Nós dizemos não ao plano de Deus quando a gente foge deles. Ou quando a gente faz de maneira irresponsável. Faz de uma maneira não adequada. Quando a gente ocupa nossa... Por exemplo, um pastor pensa que está fazendo o plano de Deus quando ele corre feito maluco para lá e para cá. O pessoal está reclamando, pastor, está mais difícil falar com o senhor agora do que quando o senhor era presidente. A agenda lotou de uma hora para outra. Estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, atendendo gente. Aí ele falou, o pessoal deixou tudo represado. Quando o senhor jogou, todo mundo quer marcar horário com o senhor. Eu falei, marca tudo que der. Mas se eu não tiver cuidado e ficar feito, Deus, estou indo ali visitar fulano, viu? Deus, vou agora cuidar daquele funeral, viu, Deus? Deus, eu vou cuidar de Beltrano que está assim. Se eu ficar feito uma lata tonta, eu não estou fazendo o plano de Deus, porque o plano de Deus requer que eu gaste tempo com Deus. Deu para entender aqui? O pastor que não gasta tempo com Deus está dizendo não ao plano de Deus. O pastor que não gasta tempo em oração com Deus, em leitura da palavra de Deus, ele está dizendo não ao plano de Deus. Agora eu estou aqui com Deus, estamos juntos. Deus, vamos ali agora que a gente vai visitar fulano. Aí a gente vai com Deus. É diferente, né? Eu não saio correndo feito uma barata tonta. Estou dando exemplo da minha vida, mas da sua vida. Como é que você diz sim ao plano de Deus? Quando você inclui Deus na sua agenda. Quando você inclui Deus na sua rotina. Você amanhã vai acordar cedo, vai tomar aquele banho maravilhoso, o Senhor está contigo. Você vai para o seu trabalho, Deus está com você. Você gastou tempo com Ele, na palavra dEle está com você. E a palavra dEle vai dizendo o que você deve ou não fazer. E vai dirigir seus pensamentos. Escolha dizer sim ao plano de Deus para a sua vida. Deus, hoje eu vou ter uma reunião muito complicada. O Senhor me dê discernimento, sabedoria, disposição.
Escolha hoje mudar seu destino sem se importar com as suas ações do passado. Aí é um outro personagem que Lucas nos apresenta. Ninguém gosta de ser identificado com esse personagem. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Quem é esse? O ladrão na cruz. Ninguém diz, é um salvo por Cristo Jesus. Porque a história desse homem o qualifica, a história desse homem o identifica. Quem é esse homem? É um ladrão, a gente não sabe o nome dele, mas é um ladrão. Às vezes eu brinco, né, quando eu estou no meio de pastores, aí tem 3 pessoas, eu digo, você está melhor acompanhado do que Jesus na cruz. Eles dão uma risada. Eu falei, Jesus tinha um ladrão e um salvo, você está no meio de 2 salvos. A história do nosso passado, muitas vezes, nos acompanha. A história do nosso passado, muitas vezes, nos acusa. A história do nosso passado, muitas vezes, nos envergonham. Mas quando eu escolho mudar o meu destino, ainda que eu tenha um passado como o que eu tive, isso muda o destino da minha vida. Hoje a escolha de crer em Jesus é uma decisão que precisa ser feita por todos nós. Não importa as circunstâncias, ainda que eu esteja pregado em uma cruz, não tem mais chance de me descer dali, de me batizar, de frequentar uma igreja. Mas ainda assim eu digo, ó Senhor, novamente a função de servo e Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vamos morrer. É isso que ele está dizendo. O fato de você me chamar de Senhor não vai tirar você da cruz. Não vai mudar a circunstância momentânea que você se encontra. Nós vamos enfrentar a morte. Mas eu te garanto o seguinte, você vai estar comigo no paraíso. Por isso que às vezes eu brinco, que eu quero ir para um lugar terrível com Jesus. Mas eu não quero ir para o céu sem Jesus. Porque não existe céu sem Jesus, entendeu? Aí um hino do cantor cristão diz que ali onde tu estás é céu para mim. Quando a gente está com Jesus, nós estamos no céu. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, Jesus está conosco, nós estamos com a presença de Jesus, estamos no céu. Essa é uma escolha que tem um impacto eterno, garante um lugar no reino de Deus, quando eu escolho, independente das minhas ações do passado, eu digo sim para Jesus. E eu falei domingo passado aqui sobre isso, e gente que fez mal a vida inteira, e aí escolhe Jesus independente do mal que fez. E tem gente que não gosta da igreja evangélica por isso. Não entende na cabeça humana isso. Eu não gosto dos crentes porque os crentes têm uma história esquisita. O cara fez mal a vida inteira, diz que entrega a vida a Jesus e o cara agora é irmão, vai para o céu. Nós somos buscados, mas a graça de Deus é que nos salva, não é o nosso esforço. Agora eu conheço gente que tem dificuldade de buscar o Senhor por causa das ações do passado. A escolha de hoje, a escolha a seguir a Jesus, mesmo que você tenha errado. Quem aqui nunca errou? Levanta a mão aí. Nem as crianças. Amandinha, você já errou? Já? Mel, você já errou? Você já errou? Não? Já errou você? Fez uma coisa errada alguma vez? Nunca? Você nunca fez coisa errada, né? Teve algum dia que o seu pai brigou com você porque você desobedeceu a ele? Teve?
Quando você desobedeceu, você errou. Todo mundo erra. Por isso que Jesus, ao corrigir aquela situação, diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O salvo não é salvo porque nunca errou, ele é salvo porque ele decidiu e escolheu seguir a Jesus, ponto final. Eu já contei a história de um amigo querido meu, que teve o seu filho morto pela polícia. Menino maravilhoso, criado nos melhores berços do mundo, ensinado nos caminhos do Senhor. Quando cresceu, fez uma escolha errada, equivocada, e foi viver onde não devia, fazendo o que não devia, e no tiroteio com a polícia, esse menino foi alvejado. E o socorrista pegou aquele menino, levou para o pronto-socorro, e aí avisaram ao pai do menino que o filho dele tinha sido baleado, e quando aquele homem chega no pronto-socorro, depois de um tempo, vem o socorrista e diz: o senhor é pai daquele fulano? Sou. Diz: olha, desde que ele entrou aqui na viatura, ele vinha fazendo oração em voz alta, sangrando e orando: Deus me perdoe, meu pai me perdoe, minha mãe me perdoe, Deus tem misericórdia de mim. E ele contou isso no dia do sepultamento desse menino. Se eu estou feliz, olha que frase esquisita. Eu estou feliz porque Deus me prometeu que salvaria os meus 2 filhos. E salvou o meu filho. E me fez saber, porque se aquele socorrista não tivesse dito para ele que ele orou pedindo perdão, ele jamais ia saber, ia ficar na dúvida: será que o meu filho foi salvo? Porque a salvação é para quem está perdido. Por isso não importa o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado, Deus está pronto para perdoar os pecados e aí colher você de volta. A escolha hoje impacta o seu futuro. Escolha hoje crer em Jesus apesar das dúvidas. Tem gente que tem dúvida, inclusive sobre coisas da Bíblia. Tem gente que diz assim: pastor, eu tenho algumas dúvidas na Bíblia. Eu falei: quantas dúvidas? Umas 3. Eu falei: que bom. Porque eu tenho umas 1000, eu acho. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais dúvida você vai ter. Porque quanto mais você conhece a Bíblia, apenas uma certeza você tem. Uma certeza de que você é pecador e precisa de Jesus. O resto é resto. Eu não entendo como é que Jesus fez aquilo. Eu falei: quando você chegar lá, você tem certeza de salvação? Tem. Já entregou sua vida a Jesus? Já. Então, quando você chegar lá, você vai ter a resposta. Paulo já dizia: agora eu vejo em parte, mas um dia eu verei face a face. Tem muita gente que tem dúvida. Olha esse personagem aí. Então, Jesus disse a Tomé: quem é Tomé? Quantas vezes Tomé aparece na Bíblia? Qual outro episódio de Tomé que você lembra, que é destacado? Esse é o episódio que Tomé se destaca pela dúvida que teve. Então, Jesus disse a Tomé: coloca o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Agora, estenda o seu dedo e coloque aqui do meu lado. Aí diz: olha, crer em Deus é uma questão de decisão e não de convencimento. As coisas de Deus é uma questão de decisão e não de compreensão.
e não de convencimento. Decida crer. Pare de duvidar e creia. As coisas de Deus são assim. Decida perdoar. É uma questão de decisão, não é questão de sentimento. Eu decidi perdoar. Amém, glória a Deus. Excelente decisão. Perdoou? Você vai ver o resultado disso. A fé é uma questão de decisão. Eu decido crer. E creio. Fechou. A dúvida pode ser uma etapa transitória em nossa jornada de fé, mas nunca um obstáculo insuportável, não. Posso até ter uma dúvida. Isso é apenas um detalhe, mas não algo que vai me impedir de crer que existe um Deus glorioso que olha para mim, que me ama, que quer me salvar e que quer caminhar comigo. Não posso duvidar de que Deus quer caminhar comigo. Interessante que a Bíblia diz que 3 homens, não temos história de morte desses 3 homens na Bíblia. Vamos lá. Escola dominical agora. Quem frequenta a escola dominical tem a obrigação de saber quem são os 3 homens. Enoque, Elias e Moisés. Essa turma está boa de escola dominical. Olha aí. E eu sou apaixonado pelos 3. De 2, nós temos, assim, relatos extraordinários do que Deus fez com a caminhada deles com Deus. Aqueles relatos de Moisés, quando Deus sai, juntamente com Moisés, lá do Egito, e ele passa aquela experiência maravilhosa no deserto. Cada história linda. De Elias, então, gente, histórias maravilhosas de Elias. É fácil entender por que Elias não morreu. Um homem como Elias, tem uma coisinha na vida dele que deu uma pisada na bola, mas ninguém é perfeito. Teve medo de uma mulher. Mulher não foi feita para a gente ter medo? Depende. Estou brincando aqui, só para acordar o irmão que estava dormindo ali. Mas fora isso, Elias foi um homem extraordinário, gente. Preguei uma vez aqui sobre os milagres de Elias e os milagres de Eliseu, e o dobro dos milagres de Eliseu, mas Eliseu morreu. Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, mas morreu. Elias não morreu. Agora, o primeiro que vocês citaram aqui foi Enoque. Qual é a característica de Enoque para ele não ter morrido? É só isso. A Bíblia diz: Enoque andava com Deus e o Senhor o tomou para si. Ponto final. Enoque não fez milagre, não abriu o mar vermelho, não fez água jorrar da terra. Enoque não fez flutuar o machado. Enoque não ressuscitou a filha da viúva. Enoque não fez nada disso. Ele simplesmente andava com Deus. Gente, isso aqui é fantástico. O que o Enoque fez, eu e você precisamos fazer e podemos fazer, é andar com Deus. A dúvida pode ser algo transitório na nossa caminhada, na nossa jornada, mas não deve ser um obstáculo. Em último lugar, escolha hoje receber Jesus em seu coração como Senhor. Faltou botar esse detalhe como Senhor. Desculpa, mas receber Jesus em seu coração como Senhor, porque muitos de nós recebemos Jesus em nosso coração como Salvador. Mas como Senhor, não, porque na minha vida mando eu. Os valores que me fazem tomar uma decisão, sou eu que escolho. Quando Jesus chegou a um lugar, olhou para cima, viu ali um homem cheio de história. A história desse homem, uma história interessante.
Zaqueu. Jesus chama pelo nome, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Eu prego um sermão aí intitulado O Grito Silencioso de Zaqueu. É uma fase de impacto. Qual é o grito silencioso de Zaqueu? Eu vou ler um texto agora, quero que você ouça o grito silencioso de Zaqueu. Um grito por dedução. Ele não fala nada. Mas olha aí, escuta. Qual é o grito silencioso? Jesus, vem para casa comigo. É o grito silencioso de Zaqueu. De onde você tirou isso, pastor? Eu tirei do outro grito. O outro ficou naquele lugar. Jesus só salvou 2. A Bíblia diz que estava cheio aquele caminho de Jericó, era a última vez que Jesus passava por ali. Tinha um paralítico que, ao saber que era Jesus, gritou sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi assim que está o texto? É o cego de Jericó. Eu falei o quê? O paralítico. Ele tinha suas vistas paralisadas. Obrigado, é isso mesmo. Obrigado. O cego de Jericó gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Cala a boca aí, rapaz. E enquanto mais pediam para ele calar, diz a Bíblia que ele mais gritava. E por tanto gritar, Jesus deu atenção àquele homem. Jesus cura aquele homem. E continua a sua caminhada. Entrando na velha Jericó, saindo da nova. Isso aí é um detalhe interessante, porque essa é uma dúvida, viu? Se você pegar a Bíblia assim, Jesus entrando em Jericó, o cego Bartimeu, né? Gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Depois Jesus atravessou Jericó e, saindo de Jericó, falou para Zaqueu: desce depressa. Aí alguém diz: incoerência bíblica. Aí quem estuda um pouco de teologia, né, vai descobrir que Jesus entrou na Nova Jericó, estava saindo da Nova Jericó, entrando na velha Jericó, por isso que dá esse contexto ali. Mas aí eu tirei a ideia de que ele gritou, por quê? O outro gritou, Jesus parou e ouviu. Jesus está andando, para e diz: desce, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Aí eu digo que é o grito silencioso de Zaqueu. Aí Jesus diz: hoje houve salvação nesta... O que leva Jesus a dizer que hoje houve salvação nesta casa? Isso aí é escola dominical também. Tem uma coisa entre esses 3 pontinhos aí que acontece, que leva Jesus a dizer que houve salvação. O arrependimento, a confissão e o senhorio de Jesus sobre ele. Darei metade dos meus bens aos pobres. Hã? Como é que é? E devolverei quadruplicadamente se eu tiver defraudado alguém. Só que quem faz isso é quem tem Jesus como Senhor. Não é como Salvador só. Jesus não declarou salvação porque ele recebeu Jesus em casa somente. Jesus não disse que hoje veio salvação porque ele simplesmente abriu as portas para Jesus entrar. Mas ele abriu as portas para Jesus entrar e abriu o coração para Jesus ficar e permitiu que Jesus mudasse a sua maneira de pensar. Tenho defraudado alguém, vou retribuir 4 vezes mais. Vou corrigir minha caminhada, porque Jesus não é apenas meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Hoje a escolha de receber Jesus em nossas vidas pode gerar em nós mudanças significativas. Devemos abrir nosso coração para Ele, convidando para que Ele entre em nossa vida. Essa escolha nos traz perdão,
nos traz libertação, transformação, nos traz comunhão. Nós estamos em uma jornada como peregrinos nesse mundo. Vamos ter que fazer algumas escolhas. Escolha confiar em Jesus hoje. Não deixe para confiar em Jesus amanhã. Escolha dizer sim aos planos de Deus hoje. Cumpra-se em mim a tua vontade. Mude seu destino sem importar com as ações do passado. Se até aqui eu agi assim, a partir de hoje eu agirei diferente. Mude suas ações. Escolha seguir a Jesus, mesmo que você já tenha errado, e quem nunca errou. Mas a partir de agora eu escolho Jesus. Decida crer. Tem algumas dúvidas? Eu tenho mais do que você. Mas eu escolho e decido crer em Deus. Porque eu recebi Jesus no meu coração. E, gente, não tem conversa. Com Jesus na mente e no coração. Eu vou completar minha jornada. No dia final da minha vida, eu vou dizer em alto e bom som, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Você tem completado a carreira? O que está faltando em você para você decidir andar, viver, ter Jesus como Senhor? É uma questão de escolha. Eu conheço gente que tem estado aqui com a gente. No domingo passado, nós lançamos aí, vamos fazer agora a classe de novos membros. Tem gente que precisa decidir se batizar. Está na hora, está apertando. Precisa decidir ser membro da igreja do Senhor Jesus. Frequenta a igreja, é muito bom ter você aqui. Mas está na hora de decidir. Tem gente que precisa decidir entregar sua vida a Jesus como Salvador, porque nunca fez isso. Hoje eu contava uma história de um rapaz que eu conheci, um excelente professor de escola dominical, que nunca tinha entregado a vida dele para Jesus. Estava contando a história para alguém que frequentou a classe que ele dava aula. Eu falei, diz que ele era um excelente professor dominical. E era mesmo, eu tive aula com ele. Eu falei, mas nunca entregou a vida a Jesus. Talvez hoje você que está nos ouvindo, nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus. Que você hoje possa dizer, eu hoje declaro que creio em Jesus e hoje eu entrego minha vida a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Sela o meu coração com o poder do teu Espírito. E você vai ouvir de Jesus. Quando chegar a sua hora, estarás comigo no paraíso. Não precisa ser hoje. Mas se for hoje, hoje mesmo estarei com o Senhor no paraíso. Tem muita gente que nasce na igreja, é criado na igreja, aprendeu isso, mas nunca teve uma revelação espiritual de entregar a vida a Jesus. Que hoje, se houver alguém nos assistindo ou aqui presente, decida crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.